Como ser feliz? Essa é a nossa série, Segredo 2. Olá! Mais uma semana juntos e nós falamos no vídeo passado que nós entraríamos num momento agora para este mês falando de como ser feliz apesar das circunstâncias, das incertezas, da crise, do atual momento, dos problemas. É possível? E nós começamos a dar um segredo na semana passada sobre a percepção. Agora eu não vou falar sobre isso porque você interessou? Vai lá assistir porque foi muito legal. Esse segundo segredo é não desprezar os pequenos começos. Agora veja só, esse segredo está recheado de princípios, é um princípio espiritual. Sabia disso? Não desprezar os pequenos começos é um princípio espiritual e depois eu vou falar sobre isso. Agora, o que vai acontecer? Isso aqui está recheado de pontos para refletirmos e como eu tenho falado desde o primeiro momento, saber não é fazer. E tá lá no primeiro vídeo, se você não assistiu, assista lá. O que acontece? O meu objetivo não é que você simplesmente tenha mais conhecimentos, mas que você tenha algo que você coloca na prática. Então, nós vamos caminhando nesse vídeo até chegar o momento que nós vamos colocar isso na prática, tá bom? Não desprezar os pequenos começos. O que isso quer dizer? Olha quanta coisa. Pensa comigo aqui. Primeiro ponto. Quando eu digo que é um princípio espiritual, primeira coisa que eu preciso entender é da minha essência. E a minha essência é que eu sou um ser espiritual, que eu tenho uma alma e habito no corpo. Essa minha essência dessa espiritualidade, e olha, abrindo parênteses, isso nada tem a ver com religião, mas a nossa essência espiritual, inclusive, uma das inteligências que tem sido muito trabalhada nesses últimos dias é a inteligência espiritual, que também isso é matéria para outros vídeos. O que acontece quando estamos falando dessa espiritualidade? Você e eu somos pessoas, a nossa essência é espiritual, a nossa alma que envolve a nossa mente, nossa emoção, a nossa vontade, é esse campo de energia e nós habitamos esse corpo. Quando nós trazemos esse princípio de não desprezar os pequenos começos, estamos falando de primeira coisa. E aí é um ponto para você pensar junto comigo. Quando nós estamos falando de não desprezar, isso está envolvendo alguns pontos. Se eu não desprezo, e a gente vai estar trabalhando nisso. Não só não desprezar, mas eu não desprezo, eu valorizo e eu agradeço. E nós vamos ver isso. Isso tudo trazendo para o meu dia a dia e como eu tenho dito que felicidade não é um sentimento, é uma decisão. Felicidade, eu tenho batido agora já em alguns vídeos, entender que felicidade é uma atitude de uma decisão. Eu decido ser feliz apesar de. E aí nós falamos como fazer isso. E agora, como eu posso ser feliz com uma atitude? Eu decido não desprezar os pequenos começos. Só que quando eu não desprezo, eu valorizo. E aí a gente vai ver alguns pontos interessantes aqui. Primeiro, quando a gente pensa no princípio da semente. A semente, ela é tão pequenininha. Tem até uma semente que é muito grande, mas é uma semente única. De modo geral, as sementes são pequenas. Se eu desprezar e dizer, mas ela é tão pequenininha e não plantar, o que vai acontecer? Nunca eu vou ter uma grande floresta, uma grande colheita. As sementes, elas são pequenas, mas ela tem um potencial enorme, não é isso? Quando, inclusive, até Jesus fala da semente, da fé, ele compara com a semente da mostarda, que ela é pequenininha, mas cresce e fica uma hortaliça. Então, há um princípio na semente, que atrás daquela semente tem uma grande árvore. Tudo que é grande
começou pequeno? Já parou para pensar nisso? Tudo. Só que muitas vezes eu começo a desprezar esse que é pequeno porque eu estou olhando o grande e eu perco o pequeno. Agora, olha só que interessante. Você já parou para pensar que as grandes empresas, olha aí, Steve Jobs para dizer que a garagem que foi valorizada, o que você tem? O pequeno começo de uma garagem que chegou. Tá lá a história de Steve Jobs. Quantas histórias que começaram, grandes empresas começaram em fundos de quintais. Começou e depois o que aconteceu? Nem imaginava e foi trabalhando, foi investindo, plantou e olha, quantas empresas que de repente está vindo aí na sua mente, dizendo é verdade, olha só. Então, quando eu desprezo os pequenos começos, eu acabo não valorizando. Quer ver um outro detalhe? Hoje nós estamos vivendo, de repente, quantas pessoas estão temendo os respiradores. Porém, né, eu não quero ir para respirador no hospital. Porém, você valoriza a sua respiração? Ai, que delícia. Você valoriza a sua respiração? Se eu não valorizar o que eu tenho, aí eu entro, eu não desprezo, é tão pequeno. E aí eu preciso não desprezar e valorizar. Valorizar. Quer ver uma coisa? Olha aqui, você aqui nesse vídeo. Nós temos um vídeo de 10 minutos. Você começa a assistir esse vídeo e vai até o fim? Ou é tão... eu vou parar aqui no meio do caminho e eu comecei a assistir o vídeo e de repente dá um minutinho já sai do vídeo. Não consigo nem até o fim de um vídeo de 10 minutos. Se eu não consigo nem ficar... E o detalhe... Geralmente o final ainda é o melhor. E aí eu acabo perdendo coisas, o cavalo passa, porque eu desprezei os pequenos começos. Um vídeo desse que você pode até o fim. E quando eu habituo, eu sempre digo isso, a questão não é fazer uma vez. Quando eu habituo começar e terminar, isso vai ser um ponto para os próximos vídeos. Ir até o fim. Começou e terminou. Você começou a assistir esse vídeo? Vai até o fim. Por quê? Porque isso é valorizar o pequeno começo, mas quando eu valorizo, eu vou até o fim e concluo. Augusto Cury, ele fala uma coisa muito interessante para a gente pensar. Parece um trocadinho, mas é muito interessante. Ele diz assim, se eu souber valorizar, e ele diz assim, se eu souber tirar o muito do pouco, acompanha comigo, vou falar de novo. Se tirar o muito do pouco, eu sempre vou ter muito. Agora, se eu não souber tirar o muito do pouco, eu nunca vou ter o muito, porque o muito sempre será pouco. Olha que interessante. Por quê? Porque eu não aprendi a valorizar os pequenos começos. Olha quantas questões dentro de casa que eu fico triste, fico nervoso, eu fico valorizando um problema e eu não valorizo a solução. Uma vez uma pessoa chegou e falou assim, reclamou tanto do filho, falei, então tá bom, vamos pedir a Deus para tirar seu filho. Não, Gislaine, não vamos fazer isso. Ué, mas não tá tão ruim assim? Então, muitas vezes, eu só vejo que é ruim e eu não valorizo aquele filho. Você valoriza a sua casa, a sua família, o que você tem? O que você tem hoje? Aquela pequena ideia que, de repente, pode estourar em grandes acontecimentos. Mas se eu não pegar a ideia e não plantar a ideia, nunca vai acontecer. Por isso temos batido que é para fazer, saia da zona de conforto, agir, porque esse é o princípio. Um outro detalhe que eu falei, que eu não desprezar, eu valorizar e eu também agradecer. E aí eu quero dizer o seguinte, tanto que se fala de gratidão, mas isso é poderoso. Quando eu pego algo e o que eu tenho hoje, o que você tem? Quando eu aprendo a agradecer no meio de tantos problemas e eu agradeço o que eu tenho, o que isso vai gerando? Vai gerando um valor muito mais no que é bom. E aí no meio dos problemas eu vou enxergar que não tem só problemas. E aí eu valorizo aquela pequena solução, aquela pequena conquista. Isso vai gerar grandes conquistas, porque tudo que é grande começou pequeno.
E na gratidão, essa semana foi algo tremendo. Nós chegamos aos 500 inscritos. E eu não posso deixar passar isso, porque quando nós chegarmos num canal de milhares, nós vamos ver assim, olha, começou lá tão pequeno. E hoje, essa semana, nós chegamos 500 inscritos. E eu tenho que te agradecer. Você aí que está assistindo, você faz parte desses 500. Só que é o seguinte, o que eu queria até propor para você? Eu não quero só que você seja um número, e você não é um número. Por isso eu estou aqui para te agradecer, porque você tem estado, tem alimentado, e eu acredito que cada semana algo novo tem acontecido com você. Só que quando eu agradeço, eu quero dizer o seguinte para você, não seja apenas um número. Eu te agradeço muito, mas eu quero te conhecer. Você poderia colocar aí embaixo, nos comentários, dizendo assim, eu sou um inscrito. Quero saber quem é você. Ou se você ainda não é um inscrito, é só apertar esse botãozinho de inscrever, aperta aí e depois escreve lá embaixo. Eu me inscrevi. O que a gente está fazendo com isso? Nesse momento, você está participando do meu agradecimento porque nós começamos a fazer história. Agora, olha que interessante, amanhã quando nós formos grandes, um canal imenso, você vai dizer, eu fiz a história junto com a Gislaine, eu participei lá. E além do que, não apenas eu participei do pequeno, mas quando chegar o grande, você faz parte e não como número. Olha que coisa maravilhosa. Então, para a gente fechar hoje, com muita gratidão, eu quero dizer o seguinte, não desprezar os pequenos começos, valorize e agradeça. Como você vai colocar isso em prática? Eu quero ver o seu comentário e quero dizer quem são vocês, quem são os inscritos. E nós estaremos aqui novamente na próxima semana com mais um segredo. Muito obrigada.